Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje vamos retomar as nossas perguntas e respostas. Tudo continua em andamento. Nada mudou. Continuem fazendo desapego. Façam o procedimento do perdão quando estiver com tudo pronto. Façam tudo muito devagar. Não existe pressa. Entendo. Como eu mesmo digo, tudo poderá acontecer ainda hoje. Mas não, façam devagar. Não adianta desespero, porque o desespero não leva a nada. Então vamos lá, com muita fé, com muita paz no coração, vocês vão conseguir fazer tudo o que tem que ser feito. A pergunta é a seguinte: muitos espíritos de luz, muitos mestres ascensos, como Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes, os povos antigos como os maias, sumérios, índios, orques, gnósticos, médiuns, espíritas, videntes, pleiadianos, alguns cientistas, todos eles em seu tempo disseram que existe um agente magnético transformador que de tempos em tempos ele passa fazendo uma limpeza, sugando as almas de baixa vibração. Seu poder magnético negativo, também conhecido como planeta higienizador, irá fazer uma limpeza de espíritos que ressoam com sua baixa vibração. Trata-se de um orbe enorme que adentrou-se no sistema solar e que está próximo de Saturno e Júpiter. Seu poder irá também acionar vários gatilhos na Terra, ao passar entre a Terra e o Sol, tsunamis, verticalização do eixo terrestre, com desaparecimento e surgimento de alguns continentes. Minha pergunta, querido Arcanjo Miguel, é se todas as entidades, seres de luz e cientistas que falaram deste orbe estão corretos, e se será esse o ápice do evento que vós também fala. Nossa, pergunta grande. Mas vamos lá. Meus irmãos, não há como negar que existe um ser celeste adentrando a sua galáxia. Não, eu não vou negar isso, porque ele já está aí. Alguns, inclusive, já o veem. Não fica difícil de entender que algo acontecerá para que todas as almas que não ressoam com a quinta dimensão sejam retiradas deste planeta. Isto não é novidade. Então eu vou continuar afirmando que sim, acontecerá alguns eventos no planeta para que essas almas sejam retiradas daqui. Ninguém vai ser retirado de uma maneira, como que eu diria, normal para vocês. Precisava que acontecesse uma grande epidemia em seu planeta e que somente aqueles que ressoassem com baixa vibração desencarnassem. Não, isso não acontecerá, porque isto não é uma coisa de fácil controle e seria muito complicado que isso acontecesse de maneira organizada. Eu já disse a vocês, o como será, vocês não saberão. Existem as especulações como essas que você acabou de perguntar. Todos vocês sabem que quando determinados planetas, cometas, meteoros passam próximos aos planetas, algumas transformações acontecem. Todos sabem isso.
Então eu não preciso ficar aqui repetindo aquilo que vocês já sabem. Agora, se esse será o ápice, se isso tudo acontecerá de uma vez só, se isso tudo acontecerá vagarosamente, isso eu não direi. O planeta existe? Sim, ele absorverá todas essas almas de baixa vibração e irá embora, dentro do ciclo planejado para este planeta. Então, meus irmãos, não há muito o que confirmar. Apenas o que vocês já sabem. E que espero que ninguém aqui esteja de boca aberta achando que eu estou falando alguma novidade. Porque não estou. Todos estão já com muito conhecimento a respeito desse assunto. Que quem não ressoa com a quinta dimensão não ficará no planeta. Não existirá a convivência entre ambas as dimensões. O planeta Terra ascenderá para a quinta, e quem não ressoa com ela irá embora. Literalmente, no sentido da palavra. Essas almas irão embora, não permanecerão aqui. Sobre o planeta Violeta e o regente Henri Tas. Essa é uma das perguntas também, como aquela que eu comentei na última vez que falei. Vocês estão fazendo perguntas muito complexas, que para eu explicar determinadas coisas eu vou ter que contar uma história muito longa. Então não é o momento ainda. Esta pergunta ficará guardada e bem mais à frente vocês receberão essa resposta. Sobre os códigos divinos do Arcanjo Rafael e Mãe Maria, gostaria da confirmação se eles ainda estão ativos e divulgados a partir de 2014. Mas o que eu quero mesmo saber é como que essa energia é ativada na Terra hoje. Como funciona esta vibração e ativação? Meus irmãos, muita coisa foi dita, muita coisa também sem sentido. Cada ser de luz, incluindo Mãe Maria, tem a sua própria forma de ser acessado, que é através do amor em seus corações. Não existe códigos específicos para atingir cada um deles. Se vocês orarem com fé, com coração, para cada um dos seres divinos, a conexão será feita e eles ouvirão a sua súplica. Apenas isso. Não existem códigos para acessar seres de luz. Existe sim a fé e o amor no coração. Apenas isso. Meu querido Arcanjo Miguel, quem nasce com aqueles amiguinhos, como você chama os escuros, e faz benzimento para retirá-los, e logo após o benzimento descobriu os procedimentos e está fazendo todos como devem ser feitos, mesmo assim ainda pode ter a chance de ir para a quinta dimensão? É claro que sim. É claro que sim. Apenas corrigindo uma coisa que foi dita. Ninguém nasce com escuros. A sua alma, quando vem e encarna, ela é uma chama divina. Ponto. A aproximação ou não dos escuros é posterior, dependendo do que esta alma
fez em vidas passadas, é dependente de muitos fatores, não vou entrar aqui nesse mérito. Então não existe isso. Toda alma, quando nasce, é uma alma divina. Ah, mas e se ela for uma alma do mal? Neste caso, o benzimento não adiantaria de nada. E vou dizer o seguinte: mesmo que a alma seja do mal, a todos é dado o direito do arrependimento, o direito de encontrar o caminho da luz. Muitos daqueles, as quais eu chamo de escuros, já se arrependeram e estão neste momento colaborando com os seres de luz. Porque tiveram ciência do mal que causaram e estão colaborando para redimir esse erro. Então, a ninguém é dado um único caminho. Todos têm direito de errar e reconhecer os seus erros, inclusive os escuros. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma alma pode ter nascido diretamente vinda do mal e hoje ser um ser de luz. Uma coisa não implica na outra. Basta que tenha o amor em seu coração. Há 29 anos atrás, tive um aborto espontâneo com 1 mês e meio de gestação. Qual o destino espiritual desse espírito que não conseguiu reencarnar após esse aborto espontâneo? Ultimamente tenho pensado nele com muito amor. Se for da permissão do nosso Criador, gostaria de saber se já reencarnou. Este é um assunto interessante a ser abordado. Muito interessante. Como já disse para vocês, no momento em que o ser humano é fecundado, uma alma já está pronta para habitar aquele corpo. Percebam o seguinte: ali, dentro do ventre da mãe, existe um ser humano. Mas ainda, como vou explicar, existe já a conexão dele com a alma que irá vestir aquele corpo. No momento que ele é fecundado, que ele começa a existir como um ser, uma alma já se acopla a ele. Mas não, vou usar uma palavra para que vocês entendam, não incorpora naquele corpo. Ali é apenas um ser em gestação. É como se fosse uma roupa sendo confeccionada para aquela alma vestir depois. Então, quando ocorre os ditos abortos espontâneos, ou quando as crianças nascem mortas, aquela alma que se predispôs a passar por esse processo veio apenas com o intuito de
uma lição, não para ela, mas para aquela que está gerando aquele ser. Para os que estão à volta. Existe uma lição ali a ser aprendida. Muitas mulheres não entendem, se desesperam. Mas o mais importante nestes casos é entender o porquê. Qual lição deve ser tirada daquilo ali? Muitas vezes, a lição é muito simples. Não era o momento. É uma lição tão simples, mas que muitos não entendem, que muitas mulheres não entendem. Ficam se achando que não são merecedoras, que fizeram alguma coisa de mal e que aquilo é um castigo. Não existe castigo. Existe apenas um momento que não é o ideal. Aí vocês podem perguntar, mas se o momento não era o ideal, por que aconteceu? Ah, meus irmãos, vocês só aprendem quando sentem na carne, quando sofrem. Então tem que acontecer para que vocês parem e pensem, porque senão vocês não param e nem pensam. Então, o mais importante nisso tudo é entender que não existe castigo. Existe a dor da perda, existe. Mas a pergunta que cada mulher e cada família deve se fazer é: qual a lição? O que isto quis dizer? E quanto mais à frente, a lição é maior. Porque muitas perdem suas crianças no momento do parto. São 9 meses de puro amor e que de repente tudo se vai. Então aí a lição é muito maior. Ah, mas qual é a lição? Ah, aí, meus irmãos, são muitas lições a serem aprendidas. A amar com dosagem. A amar, porque muitos não amam. Acham muitas vezes que os filhos são acidentes e não conseguem nutrir por eles o amor necessário. É o amor da família, é a união da família, são as condições financeiras. Meus irmãos, eu ficaria aqui falando milhões de lições que podem ser tiradas disso. Então apenas entendam, não é castigo, é uma lição a ser aprendida para aquela alma que gerou aquele ser. Que talvez ela não entenda no momento em que perde, mas que se ela buscar no fundo, ela vai entender o porquê. Lhe responder se o ser que você perdeu já reencarnou, não. Não reencarnou. Preciso perguntar ao Arcanjo Miguel porque nunca me senti conectada à minha família de origem. Me sinto bem ficando longe deles e até mesmo casada. Estou no 2º casamento e pensando em me separar do meu marido. Ele vibra muito baixo. O único que me sinto conectada e que sinto realmente ser da minha família é meu filho, que considero que seja autista. E isto me deixa muito angustiada.
Esse é um caso muito específico, mas direi o seguinte. Eu permiti que a pergunta viesse porque é um caso específico, mas a pergunta tem uma abrangência maior. Por que muitos de vocês, muitas vezes, se sentem como não pertencentes às famílias? Existe uma crença de que as famílias ficam retornando, reencarnando sempre no mesmo ciclo familiar para que possam eliminar determinadas dívidas uns com os outros. Posso dizer que isso é uma meia-verdade. Imagine se fosse assim. Se todos vocês reencarnassem sempre na mesma família. Que tipo de evolução vocês teriam? Sempre no mesmo lugar? Sempre na mesma família? Sempre com os mesmos erros? Sempre com as mesmas coisas? Não haveria evolução. Então isso não é totalmente verdadeiro. Sim, muitas vezes vocês voltam à mesma família para supostamente aprenderem a viver juntos. Isto acontece quando as almas resolvem voltar. Ambas concordam em voltar para que eliminem esses problemas. Mas nem sempre isso acontece. E muitas vezes as almas encarnam em ciclos familiares totalmente diferentes. O que é um círculo familiar? São almas que vibram na mesma frequência. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Então elas podem vir todas juntas, como família. Muitas famílias são unidas, são amorosas uns com os outros, se dão muito bem, se reúnem sempre, porque a harmonia existe ali. São almas que conseguiram evoluir juntas e juntas estão evoluindo. Cada dia mais. Agora, existem algumas almas que vêm nessas famílias, mas que a evolução tem uma velocidade diferente. E muitas vezes, aquela alma escolheu vir naquela família para passar determinadas coisas. É a questão do aprendizado, é a questão da evolução. Muitas vezes esse que se acha tão diferente vem para puxar os outros, porque está num nível mais alto. Ou muitas vezes está num nível mais baixo e vem para ser puxado pelos outros. Mas muitas vezes não entende isso e se afasta. Então esse é um assunto muito complexo, muito delicado. Você diz que se aproximou mais do seu filho pelo seu amor de mãe, não porque ele é sua família. É o seu amor de mãe que está falando mais alto. Então, meus irmãos, muitas vezes vocês têm problemas dentro das suas famílias, vocês brigam muito. E é como se vocês se sentissem estranhos no ninho. E a razão disso pode ser muita coisa. Pode ser graus de frequências diferentes, graus de evolução diferentes. A manutenção daqueles sentimentos de vidas passadas. Muita coisa.
Teríamos que analisar caso a caso. Apenas digo uma coisa. Tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que existem obstáculos, alguma lição tem para ser aprendida. Sempre há lição a ser aprendida. Aquela incompatibilidade não está ali à toa. Alguém tem que ceder. Os dois têm que ceder. Os dois têm a aprender um com o outro, até encontrar o equilíbrio. Apenas isso. Meu arcanjo, minha pergunta é sobre bebês que, por conta de algum problema na gestação, nascem mortos. Qual o propósito? Eles só tinham que pagar algum débito? Exatamente o que eu respondi ainda há pouco. Não são eles que têm que pagar débito. É aquelas que gerou. A lição é para quem gerou e para a família, não para a alma. Porque o que ela viveu? Nada. Ela não viveu nada. Então a pergunta já está respondida. Há algum ou alguns encarnados na Terra na condição de humano da linhagem dos Kumara? Mais uma pergunta que eu não vou responder agora. Muito em breve, meus irmãos, muito em breve, eu começarei aqui a explicar muita coisa para vocês. Então ainda não é o momento. Muita coisa tem que ser esclarecida, muita coisa tem que ser retirado os véus, mas ainda não é o momento. Tem uma pergunta ao nosso arcanjo. É sobre os homossexuais. O porquê dessa reviravolta na opção sexual? Vamos lá, este assunto é muito interessante. Vamos voltar à figura do polvo. O polvo e seus tentáculos, em que cada tentáculo é um pedaço de sua alma, é um fractal da sua alma encarnado. Ou não, não importa. Em dimensões diferentes ou na mesma dimensão. Acabei de enrolar a mente de todos vocês. Como assim, meu arcanjo? Existe um outro eu da minha mesma alma encarnado nessa dimensão que eu estou? Sim, isso é possível. Bom, eu já expliquei a vocês sobre os gêmeos. Por que não? Por que não? Se os gêmeos são exatamente isso. Mas vamos lá, a pergunta não é essa. Então cada um desses fractais pode assumir a forma que quiser. A sua alma não tem sexo. A roupagem humana é que tem. Então, quando um fractal assume uma roupagem humana,
Vou falar de humanos. Não vou falar de outras dimensões. Eu vou falar daqui, da terceira. Quando um fractal assume uma roupagem humana, masculina, tem todos os hábitos e costumes masculinos. Quando assume o feminino, da mesma forma. Percebam o seguinte. Eu disse para vocês que o espírito é este pedaço do fractal que está nesta roupagem humana. É um pedaço da alma. Então esse espírito, que é este fractal, já encarnou e reencarnou muitas vezes, que é o caso de vocês aqui na Terra. E cada vez que vocês encarnam, ou melhor, que vocês reencarnaram, vocês escolheram como queriam vir. Se queriam vir homem ou mulher. Aonde iriam encarnar? Enfim, toda aquela gama de coisas que a alma escolhe qual roupagem e qual local irá encarnar. As almas não são brancas, as almas não são negras, as almas não são amarelas. As almas assumem a roupagem que elas escolherem. Dentro da região, dentro do ser que está sendo gerado. Então, o que é a homossexualidade? Algumas almas optam por sempre virem como masculinos, como homens. Então, em muitas reencarnações, vieram desta forma. Eu já disse para vocês que tudo o que a sua alma faz fica impregnado. Fica como fosse uma marca. Então todos aqueles sentimentos, trejeitos, hábitos masculinos ficam gravados na alma. Da mesma forma os femininos. Então, apenas para que vocês entendam. Digamos que uma alma reencarnou 1000 vezes. E 999 vezes ela optou em ser homem. Só que agora, nessa encarnação, ela resolveu mudar. Resolveu vir como mulher. Alguma coisa ali não se encaixa. Porque esta alma está tão impregnada de hábitos, conceitos, posturas masculinas, que aquele corpo feminino não dá certo. Fica estranho para aquela alma. E aí acontece a homossexualidade. Da mesma forma, ao contrário. São almas que foram muitas vezes mulheres e resolvem vir como homens. Além disso, temos que dizer o seguinte: toda essa explosão que aconteceu, como você comentou, neste momento, nesta era, porque o homossexualismo sempre existiu, mas sempre foi combatido, condenado, julgado, discriminado. Então muitas pessoas não assumiam. Assumiam para si,
não para a sociedade. Mas isso sempre existiu. Em qualquer era, se vocês buscarem nos livros, vocês vão ver que o homossexualismo sempre existiu. Só que as suas religiões sempre combateram, sempre podaram, porque era coisa do mal. Eram seres fora do normal, eram seres fora das regras. Então, eram seres errados. O que aconteceu nesta era? Que todo mundo resolveu se libertar, todo mundo resolveu se mostrar? Sim. É um grande choque contra o preconceito, contra a discriminação, contra as regras. Eu já disse a vocês aqui, meus irmãos, e volto a repetir, caso vocês tenham esquecido, nós não vemos corpo físico. Nós vemos aura. Nós vemos coração. Nós vemos energia. Nós vemos luz. Então, o fato de vocês serem homossexuais não os diminui em nada perante nosso Deus Pai e Mãe. Isto não é castigo, isto não é um erro, isto não é discriminatório para nada. O que nós vemos é a alma. O que nós vemos é o amor em seus corações. É isso que é visto pelos seres de luz e por nosso Deus Pai e Mãe. Nada mais. Sei que muitos não vão gostar do que estou dizendo aqui, pois ainda tem as crenças limitantes de que isto é um erro. Muitos que estão me ouvindo agora já discriminaram seus filhos, não os aceitaram. Então sinto lhes dizer que vocês estavam errados. Porque não existe nenhuma mácula neste ser, nesta alma. Apenas é uma alma em conflito com o corpo humano que ela escolheu. Só isso. E além disso, é uma forma de colocar em xeque todo esse preconceito hipócrita que existe em seu planeta. Todo esse preconceito e discriminação que existe em seu planeta. Deus não julga, Deus não castiga. Então não existe julgamento para essas pessoas. Elas são almas como todos vocês. Apenas numa roupagem não muito adequada. Apenas isso. Não são menores, não são seres malignos, não são nada que os diminua. São seres muito fortes, porque têm que sofrer tudo o que sofrem na pele e se manter caminhando. E não é fácil o que eles sofrem. Pelo preconceito imposto por suas religiões, não por nosso Deus Pai e Mãe. Porque se alguém ouviu algum ser de luz dizer que o homossexualismo é errado, não é um ser de luz falando. Porque Deus não vê a roupagem humana. Deus vê a alma. Deus vê a energia, o amor que está no coração daquele ser.
Então, meus irmãos, tudo tem um porquê. E se houve essa explosão agora, é justamente para jogar na cara do mundo o preconceito, a discriminação e a verdade. Apenas isso. Bom, meus irmãos, hoje as perguntas foram longas, mas foram assuntos bem interessantes. Muito interessantes. Complementando apenas mais um pedaço de um dos assuntos falados aqui, eu gostaria de falar de um assunto bem delicado. Foi falado aqui em aborto espontâneo. Então eu vou falar em aborto provocado. Não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para julgar mulher nenhuma. Também não vou dizer aqui que quem fez esse tipo de procedimento é mal vista perante Deus. Não, eu não vou dizer isso. Mas também não posso dizer que foi uma coisa acertada. O que acontece nesses casos? Aí sim, vocês interrompem o caminho que aquela alma iria cumprir aqui no planeta. Vocês interromperam esse caminho. Muitas vezes, quando vocês geram novos filhos, essa alma volta e cumpre o seu caminho. Muitas vezes não. A alma se revolta e é necessário um grande tratamento. Porque é um trauma para a alma. Não estou querendo aqui colocar culpa no coração de nenhuma mulher. Apenas estou dizendo o que acontece. Vocês causam trauma nessas almas. E isto não é bom, nem para elas e nem para vocês. Apenas digo o seguinte: muitas fazem por total desconsciência das consequências. Muitas fazem por total falta de consciência das consequências. Muitas fazem por necessidade. Também não vou entrar aqui no mérito do porquê. Porque nenhum porquê é razão para isso. Ah, mas eu fui violentada. Eu não queria o fruto desta violência. Sim. A violência foi algo que você tinha que passar. E o amor a este ser seria algo que você teria que aprender. Então aí está uma lição. Entendo, minhas irmãs. Eu estou falando o lado espiritual do que vocês fizeram.
Eu não vou aqui julgar nem condenar nenhuma de vocês. Nenhuma. Pois cada uma sabe o porquê da decisão tomada. Não vou aqui ficar julgando ninguém. Apenas volto a repetir. Vocês causaram traumas nessas almas. E em vocês mesmas. Porque muitas sofrem até hoje por terem feito isso. E se arrependem. Então, o que eu diria? Nós estamos passando por um processo de limpeza. Então, o que eu diria para vocês fazerem? Quem realmente quiser se limpar desse sentimento, de tudo isso que foi feito, faça o procedimento do perdão. Para quantas almas vocês fizeram isso? Mas como assim? Eu não sei o nome. Não tem nome. Você apenas dirá que você pede perdão à alma ou às almas que você machucou com o procedimento do aborto provocado. Pronto. O procedimento saberá exatamente aonde chegar. Então, se vocês querem se livrar desse peso, querem pedir perdão de coração, façam isso. Esse é o momento. Esse é o momento de fazer. Vocês verão como isso será libertador para vocês e para elas também. Porque elas poderão sentir aí sim o amor de vocês neste pedido de perdão. Ah, mas e se elas não me perdoarem? Aí não é problema seu. Você fez o seu papel. Cabe a outra alma evoluir também para lhe perdoar. Então façam esse procedimento. Então, meus irmãos, por hoje já falei bastante. Alguns ensinamentos interessantes. Amanhã continuaremos. Espero que vocês absorvam o que está sendo dito aqui com muito amor em seus corações. E mais na frente, um pouco mais na frente, eu começarei a explicar muita coisa aqui. Muita coisa que todos vocês querem saber. Leem em um monte de lugares, mas gostariam de ouvir eu falando. Então eu falarei. Então algumas perguntas que eu não estou respondendo é porque mais à frente eu vou explicar a história toda. Não adianta eu ficar explicando aos pedacinhos. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, sempre, pronto para ajudá-los a seguir o seu caminho.